começar a nossa segunda live agora sim, hein? No horário correto. Falta 1 minuto ali no reloginho do computador. Falta 1 minuto para a gente começar a nossa segunda live. Como vocês viram aí, a nossa proposta agora na educação é discutir a questão dos encaminhamentos pedagógicos, né? Não tem break. Não tem break? Vamos direto. Aqui ninguém para. É o seguinte, a ideia aqui é conversar com vocês, tentar responder aquela questão que muitos de vocês devem estar se fazendo, muitas de vocês devem estar se fazendo. Tá bom, mas afinal de contas, como faz? Como faz? Quero recuperar o que nós já dissemos, né, na nossa participação na live anterior, quando mencionamos a maneira como a proposta foi elaborada. A proposta foi elaborada a partir dos trabalhos feitos nas escolas, por muitos professores, por muitas professoras, que vocês conhecerão amanhã, depois, né, até sexta-feira, sempre com professores e professoras que colocam a proposta em ação nas escolas da rede pública, municipal, estadual, nos municípios aqui ao redor de São Paulo, também, né, no interior paulista. E hoje a gente já tem conhecimento, né, porque as pessoas encaminham mensagens, vídeos, etc., que também há várias pessoas no Brasil, afora, aí, experimentando, etc. Por isso que a palavra é essa, né, experimentar. Várias pessoas que começaram a experimentar fazer as ações didáticas de uma outra maneira. Mas na medida em que elas, como a gente já havia colocado, né, na medida que elas foram lá, se apropriaram das discussões pós, se apropriaram das contribuições das discussões pós e pensaram em práticas pedagógicas, elas foram produzindo uma certa maneira de fazer prática pedagógica. Mas, gente, nada cai do céu, nada é inventado. Quando você ouviu, na live anterior, a gente conversar com vocês sobre a importância do verbo tematizar, esse verbo já aparece na pedagogia freiriana. Então, na obra freiriana, há uma preocupação com os temas. Só que lá em Freire, esses temas são temas geradores. Na educação física cultural, são temas culturais. Isso não é invenção nossa, essa é uma contribuição importante do trabalho de uma professora gaúcha chamada Sandra Mara Corazza. Quer dizer, eu imagino que ela seja gaúcha, não sei se ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela trabalhou por muitos anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Sandra Corazza. E ela tem um trabalho muito interessante discutindo temas culturais. E nós fomos lá e falamos, nossa, que legal essas coisas, né? Vamos pensar isso também, alimentar e ver as conexões disso com a educação física cultural. Então, ao tematizar, o professor desenvolve um determinado encaminhamento pedagógico. A Sandra Corazza vai chamar isso de didática artista, didática artistada. Esse professor é alguém que vai escrevendo o seu currículo. Esse professor, essa professora desenvolvem aquilo que na literatura nós chamamos de escrita currículo. Esse professor cria o seu percurso curricular. Ele não segue cartilhas, ele não segue sequências didáticas, ele não segue nenhum material apostilado. Ele não fica copiando as atividades do Facebook, ele não fica copiando os materiais que chegam até as mãos dele, os PDFs que chegam nas mãos dele. Então, esse professor ele vai criando as atividades, tomando referências, como eu já falei, né, mas produzindo uma certa maneira de fazer o currículo cultural. Até o presente momento, gente, as práticas que os professores vieram desenvolvendo, as práticas que as professoras vieram desenvolvendo, até o presente momento, elas se caracterizam por alguns encaminhamentos. O Mário vai explicar esses encaminhamentos e a gente vai contribuir com exemplos sobre esses encaminhamentos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu acho bom retomar isso que o Marx fala dessa escrita currículo. É mais fácil a gente caracterizar o currículo cultural pelo aquilo que os professores fazem do que propriamente a gente querer descrevê-lo numa literatura. Então, a ideia que a gente vai observar, ou as noções que a gente vai observar nos diversos textos aí, que nessa literatura vasta, como o Marcos disse no começo da outra live, que já foram produzidas, a gente vai encontrar termos como encaminhamento, termos como tematização, que ele citou, princípios, que aparecerão amanhã num outro encontro, vivência, e dentro dessa ideia toda que comporta essa ideia de ler as práticas corporais e escrever novas formas, novas maneiras de fazer essas práticas corporais e dizer sobre elas, vocês vão encontrar essas palavras, né, que elas estão numa abertura muito grande. Então, quando a gente pensa em encaminhamento, vamos começar com essa palavra, né? Encaminhar. Encaminhar, se a gente for lá no dicionário, é produzir alguma coisa para chegar em algum lugar. Que lugar é esse?
o lugar que os alunos, junto com os professores, vão construir, que a gente não sabe o que é. A gente espera que seja a construção de uma vida mais solidária, né, onde as pessoas possam ajudar-se mutuamente nos enfrentamentos contra as diversas formas de opressão que estão por aí. Isso é aquilo que foi anunciado desde o começo do encontro. Então, os encaminhamentos que a gente encontra na literatura são mapeamento. Esse mapeamento é o mapeamento das práticas corporais, que os alunos conhecem, que eles acessam, que eles fazem, que eles escutaram, que eles simpatizam, que eles não conhecem, né? Você faz um grande mapeamento dessas práticas corporais, dos saberes que eles têm sobre essas práticas, das práticas que acontecem no entorno da escola, né? Que estão nas mídias em evolução, que estão ali acontecendo com bastante frequência, dos representantes, quem são essas pessoas que estão aí, a maneira como eles vivem, o que eles acessam, como eles se vestem. Então, há um mapa muito grande que a gente pode construir ao longo desse processo todo, que é o da tematização, que serve para, no começo, dar não só o pontapé de partida da escolha do tema, né, que o mapeamento vai nos dar, mas também ele vai sendo construído ao longo de todo o percurso. Então, se eu pensar na palavra mapeamento, né, uma escrita de um mapa que vai se acontecendo o tempo inteiro, o mapeamento ele é feito de vários procedimentos. Então, se eu pensar na função de um cartógrafo, aquele que faz mapa, ele pode fazer um mapa a partir de uma foto de um drone, a partir de um GPS, ele produz aplicativos, mas se você pensar direitinho como um mapa, mesmo aqueles versos que a gente tinha na escola, que assim, no tempo do mapográfico, não sei se alguém pegou isso, né, o guia 4 rodas que tinha o mapa é sempre um desenho de um lugar, ele não é o lugar, mas é sempre uma escrita de um lugar que se conecta, que se dobra, se desdobra e vai se conectando com outras coisas. Então, ao produzir um mapeamento, o que o professor está fazendo é escrever aqueles saberes, aquelas formas de ver que estão ali naquele mundo dos jovens. É dali, numa articulação com o projeto da escola, que o professor vai separar e vai escolher politicamente, é uma escolha política que o professor vai fazer, do tema que vai ser abordado naquele percurso. Então, o mapeamento é um grande encaminhamento que comprova, ou que contém vários procedimentos. Eu posso fazer roda de conversa, né, eu posso fazer fotos, eu posso fazer vídeos. O Marcos vai trazer agora para a gente alguns exemplos, né, que os professores têm utilizado para a produção desse mapa. E como eu disse e repito, né, não é só no momento inicial, mas é uma escrita que se faz o tempo inteiro do território, né, que está acontecendo ali a prática pedagógica. Bom, pessoal, então, o mapeamento, como vocês acabaram de ver, ele é muita coisa, né? O professor pode observar o que está no entorno, a professora podem conversar com os estudantes, podem conversar com as pessoas da escola. Às vezes, o professor ou a professora está há bastante tempo naquela escola, então ele já conhece bem as crianças, o repertório que elas acessam. O mapeamento não é levantamento dos conhecimentos prévios. O mapeamento não é perguntar para as crianças o que elas querem fazer. O que é o mapeamento, então? Então, nós separamos aqui para vocês 4 exemplos. Todos os trabalhos que nós vamos citar aqui estão disponíveis para vocês no site do grupo, né? Depois a gente coloca lá para vocês nas questões lá, www.gpef.fe.usp.br. Lá você vê vídeos, lá você vê relatos de experiência. Então, certa vez, o professor Jorge estava chegando, né, após o recesso do fim e começo do ano, né, após as férias, o professor Jorge de Oliveira Júnior estava chegando para trabalhar na sua escola e ele percebeu que as crianças estavam com um brinquedo e as crianças todo dia levavam um brinquedo que ficava girando lá. O famoso hand spinner. É um brinquedo que há 2 anos atrás, aqui na cidade de São Paulo, ele foi bastante comercializado no trem, no metrô, nos ambulantes, nos vendedores ambulantes, e muitas crianças foram pegando esse hand spinner. E aí esse professor Jorge viu que havia, né, um certo frisson ao redor dessa prática e ele resolve tematizar o hand spinner. E aí o resto da história vocês podem ler lá nos relatos de experiência, ou seja, o professor tomou contato com aquela prática corporal ali na escola. Aquela prática corporal aparecia, sabe, nos rincões da escola, escondida na escola, porque muitos professores iam lá e tomavam o brinquedo e devolviam só no fim das aulas. Um outro exemplo aconteceu o ano passado com um professor também da Prefeitura de São Paulo, um professor chamado Vinícius Paixão. O que o Vinícius fez? O Vinícius estava trabalhando na quadra, e a quadra da escola que ele trabalha dá espaço para a rua, perto da rua, e de vez em quando passam os carros lá com
anúncios disso, anúncios daquilo. Estava passando um desses carros com alto-falante, anunciando um circo nas proximidades, e entre um anúncio e outro, ele começou a tocar uma música que as crianças, os jovens, eram alunos do 7º ano, 6º ano, 7º ano, começaram a dançar de uma certa maneira. Quando o professor Vinícius pergunta para eles o que eles estão dançando, eles falam: professor, a gente está dançando o passinho dos maloca. Como assim? E aí toda hora vinha esse passinho dos maloca, passinho dos maloca, passinho dos maloca. O que faz o professor Vinícius? No semestre seguinte, ele tematiza o passinho dos maloca. O professor Marcos Ribeiro, também da Rede Municipal de São Paulo, mas em outra escola, o professor Marcos Ribeiro estava trabalhando com queimada. E ele percebeu que sempre, ao buscar as crianças na sala de aula, as crianças saíam correndo, iam correndo para a quadra. E aquela corrida das crianças incomodava as outras salas, incomodava a gestão da escola, incomodava as outras pessoas, e vem aquele conjunto de regras que não pode correr no corredor, etc, etc, etc. E o professor Marcos desenvolve um trabalho que se chama A Gente Corre Pra Quê? E vai tematizar a corrida com as crianças e vai, junto com as crianças, em vários espaços onde as corridas são praticadas, né? Corrida de aventura, corrida de orientação, corrida de aventura, tocar campainha e sair correndo, a corrida na esteira na academia, levou até a escola pessoas que trabalham, que são corredoras de rua para contar suas experiências, ou seja, ele tematiza a corrida, fazendo as crianças perceberem os vários significados que podem ser atribuídos à corrida. E o último exemplo, eu repito aqui o professor Jorge, penso que esse é um exemplo que é diferente dos demais. Ele estava trabalhando uma determinada manifestação lá na escola e as meninas viraram para ele e falaram assim: professor, mas você só trabalha, você só ensina, você só dá aula de coisa de menino. Ele falou assim: como assim? Ele começa a revisar os planos anteriores, né, os registros que ele tinha dos anos anteriores, e ele se deu conta que muitas das práticas corporais que ele abordou, que ele tematizou, elas são praticadas e são admiradas e são apreciadas pelos homens. E aí, através disso, ele decide tematizar a ginástica rítmica, que é uma prática, como vocês sabem, que pelo menos na esfera competitiva, ela é majoritariamente realizada por mulheres. E aí ele mapeia aquilo que ele fez para encontrar, para definir uma outra manifestação. Por que eu estou dizendo isso, né, gente? Dei esse exemplo, diferente dos demais, para vocês perceberem que o que leva o professor a definir as práticas corporais, o mapeamento, né, articulado com algo que vocês verão em lives futuras, o que leva o professor a definir as práticas corporais pode ser muitos caminhos, né, múltiplos caminhos que podem ajudar o professor a definir a prática corporal que ele vai tematizar naquele período. Esse é o mapeamento. Então, o Marcos trouxe para a gente vários exemplos de como que os professores chegaram, né, na escolha do seu tema. E isso difere bastante de outras maneiras de a gente pensar a educação física, quando essas coisas estão dadas, às vezes, por nível de desenvolvimento, por conhecimentos necessários para a promoção da saúde. O que está sendo dito é que você precisa conhecer, né, esse espaço onde você está. Né? Eu sempre brinco os alunos que mapeamento é tudo na vida. Se você vai numa balada, cara, não chega chegando. Mapeia o espaço, vê quem está com quem, onde é a bebida, que som está rolando, quem está dançando. Né? Se você chega na casa da sogra, é bom mapear a maneira como todo mundo pensa. Então, mapeamento, né, gente, é esse estudo do lugar. Só que o professor que trabalha com essas práticas corporais tão diversas, que nós não tivemos na formação na universidade, na faculdade, ele também precisa ter um conhecimento sobre essas práticas para ele poder organizar a sua ação pedagógica. Então, é necessário que o professor também estude sobre essas práticas, para que ele possa compreendê-la melhor e oferecer possibilidades para os alunos também compreender melhor. E é interessante porque tudo que o Marcos contou, esse universo de práticas, essa prática selecionada, está presente no mundo daqueles que estão envolvidos na escola. Então, se a gente voltar lá na questão posta do ensino médio, e aí eu posso falar da educação infantil, eu posso falar caso isso acontecesse no ensino superior, reparem, é o mapeamento, né, é tentar entender esse mundo que as pessoas estão para, a partir desse lugar do mundo, para compreender melhor esse mundo e entender como esse mundo é produzido. Isso você pode entender também como a construção de si mesmo. Como eu me tornei o que eu me tornei? Né? Que tipo de professor eu sou hoje? O que eu acessei? Que mundo é esse que eu estou
que me fez pensar do jeito que eu penso. As coisas não são naturais, pelo menos não partimos desse pressuposto. Tendo isso em mãos, o professor também precisa saber aquilo que eles sabem e aquilo que eles não sabem. E aí que entra o fio condutor de todo esse processo, que é a problematização. Então, o plano de ensino, na perspectiva do plano do currículo cultural, ele não é aquele dado. Infelizmente, quem vai trabalhar com isso daqui vai ter que chegar na sua escola e dizer, coordenadora, não posso entregar um plano com aulas dadas, com período X, porque as aulas elas podem ter uma certa intencionalidade, mas elas vão sendo construídas à medida que os problemas e as formas como que acontece na aula vão sendo problematizadas, produzem novos movimentos na aula. Então, se eu chego com os alunos e faço questionamento sobre o jogo do taco, por exemplo, as respostas dos alunos é que vão mobilizar no professor ações didáticas, aulas, né, propriamente dita, que levem os alunos a uma melhor compreensão daquele fenômeno. Então, o mapeamento é esse lugar, não só do pontapé de partida, né, mas é esse trajeto todo que a gente vai fazendo o tempo inteiro. E outra coisa muito importante que a gente nota muito nas práticas dos professores, nas ações iniciais, quando a gente levanta os saberes dos alunos, nem sempre os alunos são, né, instados a dizer certas coisas que eles sabem. Às vezes as aulas vão rolando e, de repente, o aluno chega com um CD de uma música, né? O aluno ou com um aplicativo, né? Com a música no Spotify, ele chega com o material de um jogo, ele chega com um artefato qualquer daquela prática e fala, ah, meu avô fez isso, eu vi aquilo. E é interessante como isso vai mobilizando a que todos os outros também participem desse processo. Aí eu retomo aquilo que o Marcos disse, né? Não, nem todos têm que fazer jogar, nem todos têm que praticar, porque as pessoas podem atuar de um outro jeito, elas podem colaborar de outro jeito, porque é assim que acontece, né, no universo da cultura. Feito isso, o que o professor vai fazer? O que a professora vai fazer? Vão colocar os alunos em contato com a prática. Por isso que lá atrás, no começo da nossa live, o Marcos disse, olha, tem que jogar, tem que praticar ginástica, tem que praticar o esporte. É aí que está, né, o momento da vivência. E a vivência aqui é bom entender que não é aquela ideia de vivência que a gente encontra em muitos documentos que estão na educação física, inclusive na própria base. Vivência não é aquilo simplesmente que você faz e pensa sobre aquilo que está fazendo. A vivência é deixar-se levar pelos afetos da prática. Então, ao jogar, ao transpirar, ao embater, ao combater, ao brigar, ao estar aqui naquele espaço de disputa, aquilo mexe, né, com o sujeito. E é aquilo que vai promovendo as situações que vão fazendo com que a aula tenha conflitos. Sim, a aula tem que ter conflitos. E o professor não é simplesmente um mediador de conflitos, mas é aquele que problematiza a origem desses conflitos. O que me levou a brigar com o meu colega? O que me levou a discutir tal regra? Por que eu acho que a minha regra é verdadeira e a do outro não é? Por que eu acho que todo mundo tem que compreender o jogo do modo como eu compreendo? Essas coisas todas mobilizam o professor a promover ações que promovam vivências, e essas vivências são de diversas formas, não só na prática corporal sinestésica, né, mas em todos os âmbitos que a gente pode promover situações para os alunos, que levem eles a mobilizar esses afetos, a afetar-se. Teremos também uma discussão sobre isso num dos encontros aqui do Congresso. Feito isso, colocado em contato, feito essas vivências, o professor vai promover situações em que os alunos vão ter que ler os códigos que estão naquela prática, ler os discursos que estão naquela prática. Aí, aquilo que vier vindo ou não, é que mobiliza os alunos a pensar se é possível ou não mudar ou construir outra representação sobre aquilo, atribuir um novo significado para aquela coisa que está colocada. Então, voltar na prática de aventura, se o professor parte da prática de aventura, fica muito difícil os alunos potencializar novas práticas de significação, porque já está dado que aquilo é uma prática de aventura. Diferente de eu trazer, né, o surf e ver de que várias formas aquilo é produzido na sociedade, de que os alunos e as alunas vão atuar diante daquilo para que eles produzam outras significações. Esse processo que se dá nessas práticas, nessas vivências, nessas questões que vão acontecendo na aula, é o processo que a gente vai chamar de ressignificação. Então, é um processo bem amplo, né, em que acontecem diversas dinâmicas na maneira como os alunos compreendem as aulas. Aí o Marcos traz algumas questões para a gente. Então, enquanto o Mário está desenvolvendo aqui o assunto, eu estou lendo as questões e estou vendo várias questões, viu, Mário, que tem a ver com o que você está falando, tem a ver com o que já foi dito, né? Então, lembrando, né, gente, o mapeamento, ele é uma situação didática que o professor e a professora utilizam para definir qual é a prática corporal que eles vão tematizar. Ele simplesmente ele não mapeia, ele cruza isso com o projeto político-pedagógico da escola, mas é que isso é assunto de uma outra live, por isso não percam as próximas lives da semana. A questão aqui é a seguinte, uma colega perguntou lá nas perguntas, no YouTube, né? Uma colega perguntou assim, tá, mas e essas outras manifestações que são sensualizadas, etc.
Gente, eu acabei de falar para vocês um exemplo onde o professor trabalhou o passinho do Maloca. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver vários trabalhos de professores que tematizaram o funk. Então, vamos entender essa palavra, né, gente? Tematizar o funk. O Mário acabou de falar para vocês de vivência e ressignificação. Então, o ponto de partida, você tematizou, você mapeou, você definiu a prática, você vai trabalhar com funk. O ponto de partida é como que as pessoas dançam funk. E claro que você vai colocar uma música, ou melhor ainda, se as crianças trouxerem seu pendrive com as próprias músicas, vocês coloquem as músicas das crianças, as crianças vão dançar. Esse momento de produção da gestualidade é a vivência, e vai ter criança que não vai dançar, e vai ter criança que vai achar ruim, vai ter criança que vai achar o máximo. E elas vão dançar, e é esse processo delas dançarem, de umas verem os passos que as outras fazem, é esse processo que acontece a ressignificação. Ora, esse significado de tomar, como vocês escreveram, né, tomar essa manifestação como sensualizada ou como uma manifestação, esse é um significado atribuído a essa dança. Existem outros, e existem outras danças. Agora, nós não podemos proibir uma dança pelo significado que um determinado grupo apresenta para essa dança. Para quem dança com objetivos, né, de flertar com outras pessoas, essa dança pode ser uma dança sensual, que é, inclusive, uma das categorias que a literatura da área atribui para as danças. Né? Mas para quem faz por questões profissionais, porque está se apresentando, aquilo não é sensual. O importante é que as crianças, ou jovens, os adultos, idosos, que participam desse processo de tematização do funk, identifiquem essas questões. E existem outras questões, como outras práticas, como essa brincadeira da rasteira, né? Como outras brincadeiras que existiram ao longo do tempo, que elas têm uma conotação violenta, que elas têm uma conotação agressiva, a depender do grupo que está participando, a depender do grupo que é feito. Ou seja, a última coisa que o professor culturalmente orientado faz é dizer, não façam isso. A última coisa que ele faz é dizer, não, só tal significado é verdadeiro. As crianças estão no meio da cultura, as crianças acessam esses significados. Nós tínhamos separado aqui como exemplos de vivência, de leitura e de ressignificação. Ressignificação é atribuir um novo significado àquela manifestação a partir do seu próprio repertório. Nós tínhamos separado alguns dos relatos que lá estão, alguns dos exemplos que estão nos relatos. Para muitas crianças, gente, que têm uma determinada silhueta, essas crianças enfrentam críticas de todo tipo. Não come muito, você está gordo, você está gorda, você tá. O professor Felipe pegou exatamente essa questão e tematizou o sumô na escola. E na medida em que ele foi tematizando o sumô, uma certa criança foi se identificando com aquela prática corporal e se identificando com aqueles praticantes. Porque o professor Felipe passou vídeos, né? Mostrou vídeos, como é que é a vida das pessoas que praticam sumô. O professor Felipe propôs vivências em que as crianças puderam, a partir daquelas imagens que elas viram nos vídeos, ressignificar o sumô na escola. Então, meninos e meninas lutaram, meninos com meninos, meninas com meninas, meninos de todos os tamanhos, meninas de todos os tamanhos, lutaram com o professor, lutaram com as pessoas que estavam na escola, partilharam esses saberes em casa. Então, tudo isso é processo de vivência, ressignificação, vivência, leitura da prática corporal e ressignificação. É um processo que não termina nunca. Uma outra situação foi o caso da professora Marina e do professor Leonardo, numa escola de educação infantil, eles tematizaram o futebol. E, inicialmente, as crianças começaram a jogar futebol a partir das representações que elas tinham sobre aquela prática corporal. Na medida em que as vivências foram sendo proporcionadas e que as crianças puderam ver vídeos, que as crianças puderam conversar sobre futebol e que as crianças puderam trocar significados sobre futebol, aquelas vivências foram se modificando. Os professores vão mostrando para a gente, no material que eles produziram, como isso aí acontece. Um outro trabalho bem interessante na região de São Miguel Paulista, numa MF chamada Raimundo Corrêa, foi o jogo de taco. No jogo de taco, o professor Everton, ele tematiza uma prática corporal que acontece lá, que os meninos e meninas daquele grupo social valorizam, mas que o professor foi mostrando como essa manifestação é mal vista ou maltratada ou tratada como algo menos importante por outras regiões da cidade e outras pessoas que nem conhecem a manifestação e falam mal dela. Foi interessante perceber como é esse processo de jogar taco e jogar taco, com várias regras, e jogar taco de várias formas diferentes, que foi dando aos jovens que participavam daquele trabalho as condições de significar aquela prática corporal como uma manifestação da quebrada.
que aqui em São Paulo é como a gente diz, como a gente se refere normalmente às comunidades, né? De morar na quebrada, né, circular na viela, né, é como algumas regiões do Brasil chamam de comunidade, chamam de favela, etc. Então, eles perceberam que a prática corporal do taco, que em alguns lugares se chama beds, ou outro termo, eles perceberam como aquela manifestação fazia parte da sua identidade cultural. Eles leram aquela manifestação e reelaboraram aquela manifestação, atribuíram, a partir daquele trabalho, outros significados àquela manifestação. Bom, e nessa questão é legal a gente pensar como essas coisas estão postas na sociedade de modo geral, né? Todos nós, né, nascemos dentro de um determinado caldo cultural e fomos apresentados à sociedade que a gente vive pelos nossos pais, no primeiro momento, a mãe, né, que faz aquela estrutura simbólica primeiro, depois o pai, que nos introduz, né, a questão do pai interditar a lei, não o pai em si, né, mas essa figura da lei, da interdição, e todo o processo de construção de simbologia que a gente está numa sociedade, a gente aprende. E ao aprender o que é válido da nossa cultura, a gente também aprende a negar o que não é da nossa cultura. Os nossos alunos, lembra que a gente discutiu isso no começo, é uma heterogeneidade imensa dentro da sala de aula. Não adianta a gente querer colocar a homogeneidade de um discurso, a homogeneidade de um significado, mas sim tentar entender como isso é múltiplo. E aquilo que nos atravessa, às vezes, é interessante. Então, o caso do passinho dos maloca, os meninos estão nesse discurso, eles estão nessa questão simbólica. Outros da mesma sala podem enxergar isso de uma maneira negativa, construído a partir do grupo que eles acessam. Então, o processo que o professor, ao trazer o passinho da maloca, é produzir situações em que essas resistências, isso que é muito interessante a gente pensar, que a aula vai ter sempre resistência por parte daqueles que não reconhecem os códigos culturais que estão naquela prática, né? Então, eles vão resistir, e essa resistência é que mobiliza o professor a produzir ações, novas práticas, assistência de vídeos, assistência a texto, escutar pessoas, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que levam os alunos, as alunas, a pensar sobre a maneira como eles construíram ou acessaram aquele significado que está engessado. E muitas vezes o trabalho não vai acontecer no ano, o trabalho não vai acontecer em 2 anos, mas essa é uma função da educação física na escola no transcorrer de um período, né? A gente fica lá durante 17 anos dentro da escola, depois a gente fica mais um tempo na escolarização, né, ou na educação superior. Então, acessar discursos diferentes é que nos mobilizam a gente a pensar, né, em outras maneiras de produzir significados. E é isso que no currículo cultural encaminha, né, abre 2 encaminhamentos que muitas vezes as pessoas fazem confusão, achando que é a mesma coisa, mas que não é, que é a ideia da ampliação e a ideia do aprofundamento. Então, se eu pegar o samba, por exemplo, né, até porque o Marcos citou muito a questão do funk, mas se eu pegar o samba, a história do samba, o samba no... Olhou, queria falar alguma coisa? Não, é que você deu uma olhada aqui, deve ficar até assim, né, cara? Né? O samba, no começo do século, ele era mal visto. Né? Os sujeitos praticantes do samba eram presos, eles eram vistos como vadios. A vadiagem, que numa cultura popular é o fato de você observar, de estar andando solto por aí, sem se ater, né, aos ditames do capital, ela era visto como uma negação, como uma coisa proibida. Existe uma lei da vadiagem. Então, imagina, o sujeito branco, de uma cultura branca, ocidental, cristã, ele vê pessoas que usam outras roupas, ou menos roupas do que usa, mexendo o corpo com uma tal forma que ele atribui uma sensualidade, porque há todo um movimento com o umbigo e com a cintura. Ora, samba vem de semba, vem de umbigo, né? Samba quer dizer umbigo. O batuque de umbigada é um batuque de samba. As pessoas precisam tocar o umbigo umas nas outras no batuque de umbigada. Por quê? Porque no umbigo é que está toda a energia, né, que as pessoas recebem da vida. Nós temos, né, essa questão do cordão umbilical é muito forte para determinadas culturas, culturas de matriz afro, que não era para a cultura ocidental branca, cristã. Pelo contrário, encostar o corpo um no outro é visto como pecado. Então, vai se atribuindo um sentido negativo aos sambistas, ao samba, às mulheres do samba, e muitas vezes isso utilizado, né, com outros intuitos, outros objetivos comerciais, machistas, etc. Se apropriar dessa construção histórica, né, dessas forças que fizeram com que o samba fosse visto desse jeito, as forças que fizeram com que o samba, de repente, começasse a entrar na cultura branca, via Noel Rosa, né, que era um músico que ali gostava de escutar aquilo samba, mas pega as letras do samba e acrescenta um tom mais branco, mais classe média, para ter um outro tipo de identificação, isso modifica a maneira como as pessoas compreendem a história do samba. Isso nós vamos chamar esse encaminhamento de aprofundamento, ou seja, entender as condições de emergência, o que faz com que aquela determinada prática corporal emerja, né, os discursos que produzem ela, os discursos que se faz acerca
dela, acerca dos seus praticantes, os discursos que os seus praticantes fazem sobre ela. Porque toda a prática corporal também tem suas práticas de regulação, também tem suas relações de poder. Não existe prática boazinha e mazinha. Então, no currículo cultural, não tem essa de você pegar a capoeira e simplesmente validar e reconhecer a capoeira do movimento negro. Não, isso é importante, mas dentro da capoeira também tem suas relações de poder, tem seus mecanismos de exclusão. Então, o aprofundamento são diversos procedimentos que podem ser estudos históricos, estudos de jornal, discurso, escutar pessoas, né? Várias maneiras de a gente pensar, trazer situações para a sala de aula onde os alunos e as alunas percebam os mecanismos de força que atravessam as práticas corporais. E aqui acho que é legal marcar uma ideia, né, gente? Não se trata de estudar a história de uma determinada prática corporal. Estudar história, a gente estudou na escola, decorou um monte de nome e não aprendeu nada. Se trata de entender historicamente, se for o caso, ao longo de um longo tempo, ou se for o caso naquele período, naquele lugar, naquele espaço, naquele bairro, naquela comunidade onde a prática corporal acontece, entender as forças que geram a maneira como a gente pensa sobre essas práticas ou a maneira como essas práticas estão no mundo. Aí sim, os meninos do passinho do Maloca vão compreender por que aquilo aproxima, por que aquilo causa identificação por parte deles, e os outros vão entender por que eles rejeitam. Ao mesmo tempo, a gente vai entender a produção discursiva disso tudo. Como é que isso vem, some, aparece, desaparece? Esse é um trabalho. E, olha, não tem idade, porque a gente sabe que as crianças, desde muito cedo, aprendem a ser racistas. As crianças, desde muito cedo, aprendem dentro da cultura os símbolos dela. Então, mais uma vez, a gente reforça. Não tem uma idade onde você possa dizer o que vai acontecer ou não. O que tem é aquilo que as crianças acessam, a linguagem que elas acessam, e que realmente tem a ver com o processo delas de conhecimento, de construção de conhecimento, que é possível elas perceberem aquilo que está acontecendo. Isso pode ser feito via vídeo. A gente, às vezes, vai no cinema, assiste um filme e fica lá, né? Super afetado pelo cinema, sem ninguém dizer nada. Então, você escolheu um filme adequado, você escolheu uma situação que mobilize essas vivências para modificar e mexer com aqueles significados que estão engessados, possibilita esse processo de ressignificação. Então, olha como as coisas estão se articulando. Eu tenho que mapear, eu tenho que saber o que sabem, eu tenho que problematizar todas as situações que vão acontecendo, eu vou promovendo situações de leitura que levam a resistências, eu vou promovendo situações de aprofundamento que levam a compreender a minha resistência. Isso pode possibilitar outras significações. E aí o Marx depois embala os dois exemplos, o encaminhamento da ampliação, que também pode ser feito por procedimentos diversos. O que é ampliar? Ampliar é trazer outros discursos. Então, quando eu levanto os saberes dos alunos e eu esgoto esses saberes na aula, os saberes que eu começo a trazer para ampliar o que eles sabem, eles vão vir de diversas fontes. Pode ser saberes científicos, se a gente estiver estudando uma prática de atividade física, por exemplo, pode ser saberes religiosos, pode ser os saberes das pessoas infames, saberes esquecidos, saberes subjugados, saberes de outros povos, saberes que ficaram marginalizados. Todas essas formas de compreensão do mundo onde a gente está ajudam os alunos a entenderem melhor o processo de significação. Logo, favorece a gente a construir outros discursos, produzir uma ressignificação sobre aqueles artefatos que a gente está trabalhando. Agora, o velho dá os exemplos. Bom, então é o seguinte, eu vou retomar duas questões que apareceram lá nas perguntas, que eu acho que vale a pena. Gente, há uma série de termos, né, que nós utilizamos na educação, e nós nos apropriamos na educação física, e a gente precisa perceber qual é a origem desses termos e como é que eles operam. Então, alguns de vocês mencionaram lá a questão da contextualizar. Vamos lembrar, as práticas corporais que nós estamos tematizando, elas partem de uma pesquisa com o universo cultural corporal das crianças, jovens, adultos e idosos. Então, todas elas já estão contextualizadas. A preocupação com a contextualização vem justamente das pedagogias críticas e não críticas, porque elas queriam o quê? Elas queriam trabalhar com determinados saberes, aí há um esforço do professor para contextualizar aquele saber que ele já tinha como intuito trabalhar. Quando a operação é o inverso, ou seja, quando você trabalha com uma manifestação cultural corporal, que alguém naquela sala de aula sabe que ela existe, alguém naquela sala de aula já fez, alguém naquela sala de aula já viu, ou seja, a manifestação ela já tem uma ocorrência social, não é necessário contextualizá-la. A preocupação da pedagogia tecnicista ou da pedagogia crítica com a contextualização, ela vem por conta que o professor trabalha com conhecimentos distantes, às vezes, daquilo que as crianças fazem. Não é essa pegada da educação física cultural. Vamos retomar, gente. Esse congresso ele foi pensado
para a gente ir nas várias lives, né? São 10 lives, para a gente discutir as questões da educação física cultural. Cada um de nós, cada live, vai abordar uma faceta da proposta, uma faceta do processo. Essa é a característica do evento, né? Ou seja, vocês encontram milhares de outros eventos muito legais, muito bons, etc., que têm outras perspectivas. Neste evento, a gente vai discutir essa questão da educação física cultural, até para que vocês tenham mais condições de aprofundar, etc. A organização do evento convidou o grupo para que o grupo organizasse começo, meio e fim, né? Então, nós temos aí várias lives com várias características. Bom, se você me disser, mas o Marcos, mas as crianças, jovens, adultos, idosos, elas podem vivenciar no parque, podem vivenciar na praia, podem vivenciar na rua, elas podem ressignificar, sim, elas podem ressignificar no parque, ressignificar na praia, ressignificar na rua, no ginásio, na piscina, no clube, né, no meio do mato, ou seja, há várias situações em que a vivência, a leitura e a ressignificação acontecem que são fora da escola. Talvez a presença da educação física cultural na escola, ela tenha como uma parte muito importante as situações didáticas, que o Mário acabou de explicar, de aprofundamento e de ampliação. Então, eu vou tomar como exemplo um trabalho que o professor Marcos Ribeiro fez com o maracatu, né, que é um exemplo que o Mário adora utilizar no trabalho com o maracatu. Ele começa, né, trabalhando na educação de jovens e adultos, ele começa elegendo essa manifestação, porque aquela escola que ele trabalhava naquele período letivo definiu como tema a cultura da periferia. E ele começa mostrando umas imagens de brincantes de maracatu. Ele começa a perceber expressões pejorativas com relação aos brincantes de maracatu. Ele vai desenvolver um trabalho que ajuda as pessoas a entenderem por que elas estavam pensando daquela maneira. Aquele era um grupo, o grupo de alunos do professor Marcos Ribeiro era um grupo muito marcado por uma determinada fé religiosa. E essa fé religiosa produz os praticantes das manifestações da tradição afro de forma negativa. Então, ele foi estudando junto com os jovens como que aquelas manifestações culturais, corporais da tradição afro chegaram no Brasil. O que elas queriam dizer, por que elas tinham certas músicas, né, que eles têm um nome específico, tem um termo específico, por que eles tinham certa gestualidade. E vamos fazer aqui a nossa, né, o nosso bloco de maracatu, vamos aqui fazer a nossa brincadeira de maracatu, vamos aqui. Então, observa, gente, graças às situações didáticas na sala de informática, graças às situações didáticas convidando brincantes, graças às situações didáticas em que o próprio professor foi acompanhar uma manifestação de maracatu para entender como ela funciona, para poder trabalhar com seus alunos, graças às situações didáticas específicas, as pessoas que inicialmente tinham uma visão preconceituosa dos praticantes de maracatu começaram a ver os praticantes de maracatu também de outra forma. Não que aquela visão preconceituosa desapareceu, mas eles começaram a vê-la de uma outra forma. O professor Pedro Boneto estava tematizando o carimbó na escola. E as crianças chegaram no carimbó porque as próprias crianças disseram que não aguentavam mais dançar a festa junina daquele jeito, dançar as músicas da festa junina daquele jeito. As crianças, o professor trouxe para eles vídeos com várias representações, com várias manifestações, e as crianças escolheram carimbó porque, na época, tinha uma novela na Rede Globo de televisão que estava mostrando, né, que tinha a dança do carimbó. As crianças definiram o carimbó, e o professor foi trabalhando com o carimbó e foi mostrando para as crianças como é que o carimbó é feito no Pará, como é que ele é dançado no Pará, quais são os tipos de carimbó que existem, o que significa a fala que acompanha a música, que acompanha a dança do carimbó, quais as vestimentas que se usam no carimbó. Então, há uma série outras de informações, uma série outras de conhecimentos que só ficam disponibilizados, só são acessíveis para as crianças, se os professores organizarem situações didáticas com esse fim. Então, as aulas de educação física culturalmente orientadas, elas não se restringem à vivência, leitura da prática corporal e ressignificação. Elas também se caracterizam por situações
de aprofundamento e situações de ampliação. Aprofundar é conhecer mais daquela manifestação. Quem são seus participantes, o que eles pensam, o que eles fazem, por que eles fazem daquele jeito, como aquela manifestação se organiza, por que ela tem um ritual A, B ou C, por que os jogadores se cumprimentam de uma certa maneira, por que os lutadores pontuam de uma certa maneira, por que os dançantes dançam de uma certa maneira. Tudo isso são conhecimentos que caracterizam aquela manifestação, portanto, são elementos da cultura corporal. Mas é muito importante que as crianças, jovens, adultos e idosos sejam convidados a saber como outras pessoas pensam aquela manifestação. Isso acontece através das atividades de ampliação. Então, aprofundar é mergulhar, ampliar é caminhar na horizontal. Então, quando você possibilita situações em que eles interagem com pessoas que dançam, pessoas que brincam, certa vez numa escola, uma professora em Osasco, a professora Cindy, estava tematizando cirandas. E as moças que trabalhavam no refeitório, né, as moças que trabalhavam preparando o almoço das crianças, foram mostrar para as crianças as cirandas que elas faziam. Certa vez o professor Luiz estava tematizando forró, e ele convidou o pessoal que trabalha na limpeza da escola para ir lá mostrar como é que dança forró, como é que é o baile, como é que é isso, como é que é aquilo. Ou seja, essas são situações de ampliação. Certa vez o professor Marcos estava tematizando circo, e nessa tematização ele levou as crianças para conhecer o Museu do Circo. E o outro professor estava tematizando yoga, e as crianças foram conhecer o lugar onde se pratica yoga. Ou seja, gente, há uma situação muito variável de práticas corporais em que os professores, que as professoras... A professora Aline estava tematizando basquete, aí ela convidou uma ex-jogadora de basquete, a Marta, que ela é bem grande. As crianças pequenininhas começaram a olhar aquela pessoa e acharam que todo mundo que praticava basquete era grande. Aí a professora Aline convidou uma moça que joga basquete que tem 1,60 m. As crianças viram que tem pessoas que não são tão altas e que jogam basquete. Então, todas essas questões, gente, ajudam as pessoas a compreenderem as práticas corporais e a compreenderem os significados atribuídos às práticas corporais. E como é que o professor vai percorrendo esse trabalho? Ele vai registrando, ele vai documentando, ele vai fotografando, ele vai anotando, ele vai filmando. Então, ele vai colecionando um conjunto de elementos que dão base para ele refletir sobre aquilo que já foi vivido, para ele analisar aquilo que ele já fez. Então, a documentação que o professor vai acumulando, que pode ser uma foto, mas também pode ser um desenho feito para as crianças, mas também pode ser um texto que as crianças descreveram como é que foi o jogo. Também pode ser o resultado de uma atividade feita em grupo ou feita individualmente, que o professor orientou. Ou seja, esses materiais ajudam o professor a entender como é que as crianças estão acompanhando o processo. Esses materiais são recursos importantes na avaliação. Então, o Mário falou, o mapeamento, né, a ressignificação, a vivência, a leitura, o aprofundamento, a ampliação, e eu estou completando aqui com o registro e a avaliação. Então, até o presente momento, pelas atividades que têm sido realizadas, pelas pesquisas realizadas por várias pessoas, né, que estudam currículo cultural, essas são as situações didáticas que caracterizam a perspectiva cultural da educação física. Um colega perguntou lá nas questões lá, qual a diferença entre cultural e plural? Eu vou fazer uma afirmação para você, né, que agora eu já esqueci o seu nome, porque são muitos nomes lá. Olha, nós não conhecemos essa perspectiva plural. O professor Josimar Daolio escreveu isso num capítulo de livro e num texto muito resumido. Ou seja, a gente não sabe qual é o currículo que caracteriza a perspectiva plural. Ou seja, o que ele vai defender nesse texto, que eu conheço bem, né, conheço há bastante tempo esse texto dele, o que ele vai defender é que a educação física plural precisa valorizar a diversidade de práticas, as diversidades de expressões da corporeidade. Esse texto é escrito nos anos 90, ou seja, não dá para a gente dizer que existe uma educação física plural. A educação física cultural, ela tem um certo referencial, ela trabalha, né, ela tem muitos trabalhos feitos no campo, ela vem sendo produzida e reproduzida, né, e sendo documentada por muitas vivências, né, então já tem um acúmulo de conhecimentos que me autorizam a dizer, olha, existe uma educação física culturalmente orientada. Eu não posso dizer o mesmo, né, de uma educação física plural, porque não conheço pessoas que trabalham nessa perspectiva, pessoas que documentaram essa perspectiva, pessoas que pesquisaram essa perspectiva. Então, é nesse sentido.
Existe uma educação física crítica, existe uma educação física não crítica, existe uma educação física voltada para a saúde, existe uma educação física voltada para o desenvolvimento motor, existe uma educação física que, através das práticas corporais, promove o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Então, existem algumas concepções de educação física que estão bem documentadas, bem estudadas, bem fundamentadas. Eu não penso que seja essa a questão, né, seja essa a questão da educação física plural, pelo menos no que eu conheço dessa expressão. Acho que agora seria interessante a gente retomar algumas questões para a gente voltar na ideia do que é, então, essa ideia da leitura, de ler e escrever práticas corporais, que é o que a gente faz no nosso cotidiano quando a gente está diante, né, das danças, dos esportes, da ginástica, das lutas, brincadeiras, que a gente, enquanto sujeito que observa, o que pratica, faz. E aí, o que a escola vai fazer de diferente disso? A escola vai dar elementos para maior compreensão de tudo aquilo que nos atravessa em relação a essas práticas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, do mundo cotidiano e até de vivência pessoal. Tem um garoto, hoje já grandão, né, mas eu levava ele no futebol, desde muito pequenininho, no estádio de futebol, e ele ficava lá, correndo para lá e para cá, olhava para o jogo 2 minutos e ia comer pipoca, né? Não conseguia observar o jogo por um tempo muito prolongado. Passou um tempo, um dia ele virou para mim, me puxou, pequenininho, e perguntou: pai, que linha é aquela? Ele começou a ler as linhas do campo. Então, olha um exemplo que parece bastante simples, mas que a gente muitas vezes nem aprendeu na nossa formação. O futebol nem sempre teve linhas. E as linhas nem sempre foram essas que estão aí colocadas, né? A introdução das linhas para marcar o campo, elas estão presas a uma determinada condição, que é a Inglaterra do século XIX, de conquistas e marcação de território, que foi determinando a ideia de você ter limites para determinadas ações políticas, e essas ações políticas vão reverberar no próprio campo. Quando a gente ia para a praia, certo dia, ele perguntou para mim, jogando futebol: cadê a linha? Onde é a lateral? Aí eu falei para ele assim: não tem. Onde pode ser a linha lateral? Aí ele ficou querendo fazer linha, ele começou a pegar um pauzinho e riscar o chão. Eu peguei o garoto e fui andar com ele vendo outros jogos. E a gente parou e começou a observar. Aí ele percebeu que a linha lateral do jogo na praia era o mar, à medida que o mar subia, o campo ia diminuindo, e era do lado de lá a calçada que termina lá a areia. Ou seja, na negociação dos praticantes é que esses sentidos vão se construindo. Nós, enquanto docentes que caminhamos nessa perspectiva, trabalhamos nessa direção, ou seja, ler para essas práticas e entender a presença ou não das linhas, o modo como as pessoas negociam isso e como isso produz relações entre essas pessoas que governam a maneira como essas pessoas vão jogar, que governam a maneira como as pessoas vão pensar sobre, que governam a maneira como as pessoas vão resistir a essas formas de ser. Então, se a gente observar isso no cotidiano das práticas corporais, que estão por aí se multiplicando, apagando, voltando, recrudescendo, a gente vai ver esse mecanismo acontecendo o tempo inteiro. O que faz o docente de um currículo cultural orientado? Ele traz esses elementos, né, e por isso ele precisa estudar bastante essas questões, ouvir outras vozes, acessar outros conhecimentos para que possa organizar esse percurso. Outra coisa que muitas vezes nos perguntam é: bom, e aí, quando acaba? Essa é uma pergunta que a resposta vai ser dada pela própria prática. Há um momento em que essas coisas não geram mais problematização. Se elas não geram mais problematização, está na hora da gente partir para uma outra temática, né? E aí nós vamos ver, ao longo dos relatos de experiência aqui dos professores, temas que atravessaram o ano inteiro. E às vezes as pessoas ficam perplexas. Nossa, como? O cara passou o ano inteiro estudando o hip-hop? Dança, passou o ano inteiro estudando dança? Passou, porque é isso que as pessoas praticantes fazem a vida inteira, não um ano, mas os alunos estudaram com uma profundidade aquele objeto de estudo. E isso já é uma outra ruptura, porque nos remete a fazer um aprofundamento. Por que será que, historicamente, as escolas, ou desde quando as escolas adotaram nos seus currículos essa prática de delimitar o conhecimento em horários? Então, eu entro na sala de aula, 45 minutos eu aprendo uma coisa, apaga a luz da minha cabeça, agora entra um outro conhecimento, 45 minutos, e depois intervalo? Onde foi que isso se estabeleceu? Foi desde sempre assim? Não. Isso tem motivos, isso está na história da educação, que a gente entende por que a escola foi organizada desse jeito. Está lá na história da educação por que a escola teve o seu conhecimento fragmentado. Se a gente olhar para a nossa formação, eu e o velho, né, nós estudamos na educação física nos anos 80. As disciplinas que a gente tinha eram anuais. A gente tinha lá ginástica o ano inteiro, cinesiologia o ano inteiro. Hoje a gente tem um batalhão de disciplinas, e está lá nas diretrizes que tem que ser generalizado e fragmentado. Mesmo termo que estava nas proposições dos anos 40 para a educação básica.
Então, olha só o que está acontecendo no ensino superior. Se a gente não aprofunda isso, a gente não tem condições de atuar sobre isso. Não tem como a gente ressignificar e pensar sobre essas práticas, no caso, a educação superior, de um outro jeito. Então, essa é a função do currículo cultural. Mas isso tudo mobiliza a gente a pensar quem somos nós, né? Como nós nos tornamos o sujeito que nos tornamos, como nós somos atravessados por práticas e discursos que constituem a nossa maneira de ver o mundo. E o nosso trabalho é ver esse pequena parte do mundo, essa microfísica do mundo, que são as práticas corporais e que, mesmo sendo pequenas, é muita coisa. Bom, pessoal, nós abordamos aquilo que nós tínhamos previsto para o encontro de hoje. Eu vou pedir para vocês encaminharem as questões que tiverem para que a gente possa finalizar essa live e esperamos por vocês amanhã, com outro grupo, outra discussão, outra conversa, né? Amanhã tem a Alessandra, tem o Rubens e tem também o Mário numa conversa sobre outros assuntos que envolvem o currículo cultural. Você quer dar uma repassada aí, ver se tem uma questão lá, Mário? Não, acho que aqui, né, eu acho que seria válido a gente falar um pouquinho sobre o Vitor, né? Ele vai dizendo que ele trabalha como referência à pedagogia crítico-superadora e histórico-crítica, gostou da explicação e quer se aprofundar um pouco nessa abordagem. Aí, Vitor, o que eu peço para você realmente que você faça esse exercício, porque um dos problemas centrais que nós temos pesquisado bastante sobre isso, que a gente tem encontrado, essa possibilidade que está circulando por aí da miscelânea de práticas pedagógicas, né? O Marcos comentou dessa ideia de uma pedagogia plural, assim como em outros textos de educação física, um texto que circula bastante por aí, traz um monte de abordagem de educação física, quando que na prática essas coisas não existem. Mas uma coisa existe, o que a gente tem observado muito, e talvez com maior incidência do que qualquer divisão e escolha de um professor de uma determinada prática pedagógica, é a mistura de todas elas. Então, amanhã nós vamos falar sobre a questão do sujeito, nós vamos falar sobre concepção de aprendizagem, em outros encontros nós vamos falar de outros elementos. Mas parando para pensar naquilo que nós dissemos agora, já fica bem evidente para todos que nos acompanharam que nós estamos falando de uma maneira de se pensar e fazer educação física que está ancorada em determinadas concepções de mundo e de sociedade. E cada uma dessas maneiras de se pensar e fazer educação física, e a gente reconhece nesse universo pelo menos 6 modos de se pensar educação física, né? As perspectivas desenvolvimentistas, psicomotora, da saúde, as críticas, né? Emancipatória, superadora, que também não é a mesma coisa, e essas, né, que se ancoram nas teorias pós-críticas, elas pensam coisas diferentes e elas produzem coisas diferentes. Então, professores que nos assistam, é bom ouvir um pouco trazer essa questão que o Vitor levanta. Aprofundar numa delas, não tem problema, todas elas, se for o caso, se houver tempo para isso, mas entender a finalidade de cada uma, a forma de organização de cada uma, porque não existe essa possibilidade de a gente misturar modos de conceber um mundo diferente, né? Seria, pegando aí o que está acontecendo no mundo contemporâneo da política, você dizer que você vota no PT e no PSL, né? Você vota nos dois juntos. Não existe isso, né? São formas de pensar o mundo bastante distintas. Isso também acontece na maneira como a gente pensa a educação. A maneira como as escolas se organizam, também elas se organizam a partir de determinadas concepções. E tudo isso está em disputa, e tudo isso é, ainda bem, permitido pela nossa Constituição, que abre a possibilidade da pluralidade de ideias. Aí sim, a gente pode pensar em pluralidade. Mas não é porque há pluralidade que eu faço todas, né? Diante dessa pluralidade, aceito uma escolha política. Houve uma fala aqui entre os nossos colegas aqui, que falaram, bom, o currículo cultural tem uma posição política? Tem uma posição política. Claro. Todas elas têm? Tem, mas não é a mesma. Então, não se pode misturar as duas. Então, eu concordo aí com o Vitor, né? Que se você aprofundar, estamos disponíveis, né? Entrar em contato com a gente para melhor aprofundar essas questões a hora que você quiser. Muitas pessoas ali nos comentários, eles ficam citando a base e citando esse momento pedagógico que a gente vive de imposição de currículos. Gente, vamos lembrar, e isso não é invenção nossa, isso está na literatura, né? Tem um trabalho muito importante do Stephen Ball que discute essa questão de política curricular, e o que ele vai mostrando é que o grande agente do currículo é o professor e a professora que está lá na sala de aula, que está na prática. Por isso que ele vai chamar o contexto de prática. Seja qual for o documento curricular, ele sempre vai ser lido, vai ser interpretado, vai ser significado pelo professor, que vai inventar o seu currículo a partir da sua formação e do que ele está lendo. Então, a gente não precisa recear, né? Ou seja, achar
que agora, com a existência dessa base, que a sua prática vai ser a cópia daquilo que está lá. Mesmo porque aquele texto não reflete uma prática pedagógica, ele é mistura, ele é resultado de mistura de muitas concepções. É muito importante, isso apareceu em algumas questões, olha, X é apresentado para a gente como X e você lê isso a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você... Então, alguns comentários estão perguntando se a perspectiva cultural, Mário, se ela é dialética. Alguns comentários estão perguntando se a perspectiva cultural é histórico-cultural. Olha, não, gente. Acho que vale a pena fazer esse aprofundamento. Nós escrevemos para vocês há várias vezes o site do grupo. Acessem os textos, acessem os vídeos, há artigos, há livros para você, né, fazer download lá. Você pode conhecer com mais profundidade essas questões. Nós não vamos mandar os textos para vocês, até porque vocês podem ir lá e acessar os textos que vocês quiserem. Mas é importante perceber como que esses professores que vêm produzindo essa prática corporal, como é que eles concebem a escola, como é que eles concebem o sujeito, como é que eles concebem a cultura. E aí, são nesses três elementos, escola, sujeito e cultura, que essa perspectiva se diferencia daquelas outras que vocês estão lá mencionando. Ou seja, nós não anunciamos o materialismo histórico em nenhum momento, não é uma perspectiva dialética, mas é uma perspectiva dialógica, que trabalha a partir do diálogo com as culturas e que procura promover o diálogo entre as culturas. É uma outra concepção. Então, retomando, né, nós temos concepções que querem formar as crianças para se adaptarem a essa sociedade que aí está, nós temos concepções que querem transformar a sociedade que aí está, e a nossa concepção, a concepção que a gente está aqui trabalhando com vocês, ela quer investir no sujeito. Ela quer que o sujeito seja capaz de ler a sociedade e que o sujeito, a partir de outras leituras que ele tem da sociedade, a partir de outras formas de entender os outros sujeitos, ele possa produzir uma sociedade mais justa, possa produzir uma sociedade menos desigual. Então, é um compromisso diferente, não se trata aqui de tomar o poder para fazer uma outra sociedade, não é isso. É como que nessa sociedade, como que a gente mexe nas relações dessa sociedade. E a gente só vai fazer um outro tipo de relação, né, gente? Se a gente trabalhar maracatu na escola, se a gente trabalhar balé na escola, se a gente trabalhar dominó na escola, se a gente trabalhar xadrez na escola, se a gente trabalhar com várias práticas corporais, ajudando as crianças a identificar o que pensam os seus sujeitos. Então, uma maneira de formar pessoas, uma maneira de você educar seu filho, sua filha, para que ela seja, né, para que ela reconheça as diferenças, valorize as diferenças, é tomando contato com as diferenças. Fechado, dentro de casa, só entre os iguais, só entre a sua família. Na sua bolha. Dentro da sua bolha, você não vai. Agora, leva seu filho para passear em outros lugares, leva seu filho para conhecer outros lugares, leva seu filho para assistir Bacurau, leva seu filho para conhecer como é que as pessoas de outros lugares do Brasil pensam as coisas do mundo. Olha, ele vai perceber que o mundo é muito maior, ele vai perceber que existem várias formas de pensar as coisas do mundo, que não é só a forma dele, que ele acessa em casa, que é interessante. Eu acho que essa é uma contribuição importante para a gente pensar o mundo, pensar a sociedade e a escola fazer um diálogo com a sociedade. Se eu fosse você, professor, eu não estaria tão preocupado assim com a base nacional, porque ninguém sabe no Brasil, neste momento, o que vai acontecer com ela. Né? Então, eu iria com mais parcimônia, mais cautela, né? Iria com mais calma, antes de pensar em aplicá-la ou pensar em adaptar aquilo que eu estou fazendo àquilo que é a base. Eu recearia, eu teria medo de pensar em livro didático, eu teria medo em pensar em prova, teria medo, porque uma das questões foi justamente isso, a partir do ano que vem, a educação está na prova Brasil. Eu teria medo de pensar numa aula para isso. Né? Eu estou muito mais preocupado em pensar a criança, o jovem, o adulto, o idoso, que a gente está lá trabalhando para formar. Bom, pessoal, estamos aí encerrando. Muito obrigado, né, pelo prestígio que vocês nos concederam. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar essas conversas, essas 2 horinhas com vocês. Muito obrigado, gente, pela presença. Contamos com vocês ao longo da semana, com esses questionamentos e apoiando aí, né, dando força para os outros colegas. Quanto mais pergunta, quanto mais enrosco colocar os colegas, melhor vai ser para todos nós. Tá joia? Um grande abraço. Ao longo da semana, vocês terão contato com professores e professoras que trarão as suas práticas para partilhar com vocês. Então, a gente fica aí o convite para que vocês prestigiem também, né, os colegas e né, as meninas e meninos que virão aí nos próximos dias. Falou? Até mais, gente. Boa noite. Obrigado.